Desde a volta para a Série A, a gente fala e ouve falar que essa seria a temporada mais competitiva do Campeonato Brasileiro. Vencer o Atlético Mineiro fora e empatar com o Palmeiras no Maracanã tinha deixado a imagem de que o time podia competir contra os favoritos. Mas depois do jogo de hoje, a impressão que fica é de que falta entender como jogar contra os nossos adversários diretos na competição, que daqui para frente serão muito mais numerosos do que os favoritos ao título. O primeiro tempo começou perigoso. Logo no início, o Bahia colocou uma bola na trave e deixou claro que iria atacar sempre quando encontrasse espaços. Depois disso, o Vasco assumiu o comando do jogo e manteve a pressão por 30 minutos ininterruptos. Alex Teixeira perdeu 2 boas chances e Gabriel Peck sempre levava perigo pela direita. Lá atrás, a defesa segurava muito bem com uma linha de 5 formada por Peck na direita, Puma ao seu lado, Robson no meio, Léo e Piton na esquerda. Mas foi em 10 minutos, sofrendo um pouco mais de pressão do Bahia, que eles encontraram um gol. A recomposição lenta e uma jogada pela direita da nossa defesa fez com que o Bahia tivesse 2 boas chances para finalizar a jogada. Na segunda, Tassiano guardou. Dos 4 gols sofridos pelo Vasco no campeonato, 3 foram no final do primeiro tempo. Hoje ficou claro que o problema tem sido desatenção e principalmente falta de fôlego, de um time que começa intenso e não consegue suportar os 45 minutos no mesmo ritmo. Já no segundo tempo, eu poderia resumir em apenas uma frase: o Bahia esteve muito mais perto do segundo gol do que o Vasco do empate. O nosso time voltou nervoso e quase tomou o segundo gol aos 2 minutos do segundo tempo. Depois, com a entrada de Orediano, Carabarral e Rodrigo, o Vasco voltou a ter a posse de bola, mas faltou coragem para acertar o último passe. A maioria das bolas chegavam perto da grande área adversária e voltavam para trás, para o Léo tentar construir alguma jogada nova, fazendo com que o jogo do Vasco ficasse cada vez mais lento. Eu não consigo lembrar de 3 lances no segundo tempo em que conseguimos quebrar a segunda linha do Bahia. Quem dera levar algum perigo para o gol deles. Barbieri terá agora outra semana cheia para trabalhar. E não é pouca coisa que precisa ser corrigida. A entrada de Marlon Gomes não tem funcionado até aqui no início dessa temporada. O recuo do Andrei para jogar de primeiro volante tem feito com que o jogador perca uma das suas principais características, que é a chegada na área. No papel, a ideia era melhorar a saída de bola do Vasco, com o Andrei fazendo essa função, mas não tem funcionado até aqui. Outra coisa que me incomodou bastante é a responsabilidade depositada no Puma quando o jogador fica sem a bola. Já ficou claro que com a bola, ele é um excelente jogador. No primeiro tempo, tivemos pelo menos 2 bons lançamentos dele que culminou em jogada de perigo para nós. Mas quando ele fica sem a bola, a recomposição não tem funcionado. Quando a linha de 5 é composta ali atrás, que o Vasco consegue formar a linha, o Peck faz a cobertura perfeita para o lateral não sofrer na marcação. Mas hoje tivemos diversas bolas nas costas do Peck enquanto ele estava exercendo a sua função de atacante, deixando assim um espaço e o Puma completamente sozinho contra o atacante adversário. E a marcação do lateral no 1 contra 1 a gente já sabe que não é boa. Barbieri precisa pensar em uma solução para auxiliar o jogador quando o Peck estiver isolado lá na frente. Porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu hoje de novo. O Peck correndo o campo inteiro e cansado com 20 minutos do segundo tempo, por ter que exercer mais de uma função no jogo. E para finalizar, o nosso técnico precisa encontrar também uma solução para a falta de criatividade do nosso time. A entrada do Orediano e do Carabarral no segundo tempo deu alguma movimentação no meio de campo do Vasco, mas é nítido que toda a criatividade é depositada na eficiência dos nossos laterais no ataque. Hoje, que Puma e Piton estiveram abaixo, a gente viu um Vasco girando a bola e trocando passes até o juiz apitar o final do jogo. Eu senti falta de um jogador para criar alguma coisa diferente ali pelo meio hoje. Na única vez que o Vasco finalizou com algum perigo no segundo tempo foi uma jogada do Eric Marcos em que ele puxou da ponta esquerda para o meio e finalizou. O Vasco perde de um adversário direto. Depois de buscar importantes pontos fora de casa contra o Atlético, hoje perdemos pontos preciosos dentro de casa. Todos sabíamos que não seria fácil. Agora é levantar a cabeça e trabalhar para buscar o resultado na próxima rodada.
Teremos mais uma semana sem viagens e sem compromisso. Tem que estudar o Fluminense para buscar pontos em um clássico que tecnicamente será fora de casa. O Vasco já demonstrou no Carioca que é capaz de competir contra o Fluminense. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro.